Amigos do Dr. Ideval, esse que vos fala. Nesse vídeo abordarei o coronavírus. Um vírus que está trazendo muita celeuma no país. Um elemento invisível aos olhos nus. Um elemento microscópico, nanoscópico. Participante da maior guerra que o país já teve, devagarinho, vai minando a população e os seus dirigentes. No Brasil, o coronavírus ganhou dois caminhos. O caminho da saúde e o caminho da política. No caminho da saúde, o ministro brasileiro, Henrique Mandetta, tem feito um bom trabalho. Tem seguido, letra por letra, o que manda a Organização Mundial da Saúde. Lembro que a própria Organização Mundial de Saúde demorou para encarar a epidemia como pandemia. O país México, só 2 dias atrás, entendeu que a pandemia é séria. A mesma coisa foi dos Estados Unidos, a França, Israel e a Itália, e com isso, nesses países, a pandemia cresceu mais rápido do que deveria ter crescido. O ministro Mandetta tem que fincar o pé e seguir as orientações do mundo com relação ao coronavírus. A celeuma é o confinamento. Quero lembrar que em 1918, na pandemia da gripe espanhola, houve confinamento. Só assim houve diminuição do contágio, da disseminação do H1N1. O confinamento, a dúvida do confinamento é quem deve ser confinado. Não existe dúvidas que os idosos, as pessoas que têm comorbidades, doenças pulmonares, respiratórias, cardiológicas e doenças diabéticas, as crianças, esses grupos não existe dúvida. A dúvida é com relação à classe produtiva. Este é o nó da questão. Sabe-se que o contágio atualmente não é o contágio vertical, não é o vírus importado. É o vírus que já está no país, é a disseminação horizontal. Aquela que vem do metrô, da missa, da igreja, dos shows, dos debates, do ambiente de trabalho. Então, o maior cuidado é com esse grupo. Com todos os cuidados que tem da mão, da lavagem, do álcool, tudo isso é um grupo que hoje funcionará e está funcionando como o vetor, aquele que carrega e que traz o vírus, mesmo se adoecer. Porque esse grupo tem um sistema imunológico muito bom, pode pegar o vírus e não adoecer e ser o transportador para o ambiente que ele frequenta. Merece atenção as crianças, que são milhões e milhões de crianças que poderiam ir para escolas e adquirir esses vírus e trazer para sua casa, contaminando toda a sua família. Quer dizer, o confinamento, minha gente, ele é importante para frear a pulverização do vírus em toda a sociedade. Tem setores que não pode parar. Hospitais, farmácias, supermercados, transportes de alimentos, fábricas, fazendas, os produtores dos alimentos, pessoal da limpeza não pode parar. São serviços essenciais e que merecem todo o cuidado para não disseminar a doença entre eles
e trazer para a população da maneira em geral. Então cabe ao governo executivo, federal e estaduais, a Câmara de Deputados, de vereadores, do Senado, as entidades constituídas, lutar para se eliminar o coronavírus. O baque financeiro será astronômico. Calcula-se que beirará os 20 trilhões de dólares. Os 10 trilhões que serão gastos com a doença e 10 trilhões que deverá deixar de ser produzido. Quer dizer, 10 com 10, 20 trilhões de dólares. Isso corresponde a 11 PIBs brasileiros. Veja o baque que vai acontecer. Cada nação tem que assumir esse prejuízo. Tem que ajudar as famílias, tem que ajudar os ambulantes, aquelas pessoas que não têm uma renda, tem que ajudar os liberais, não é? As pequenas clínicas, os consultórios de odontologia, as pequenas lojas, tem que abrir canais para se manter esses empregos, senão o prejuízo será maior. E o Brasil não pode andar na contramão do mundo. Tem que seguir o que fizeram as grandes nações, principalmente hoje os Estados Unidos. Eu vejo que o coronavírus deu gás ao presidente Donald Trump, que estava balançado na sua eleição, e com esse coronavírus, com as suas atitudes, mudando completamente seu comportamento, está adquirindo a simpatia do povo americano. Com relação aos viés políticos, o país mudou muito. Que o Brasil tinha a situação e a oposição, 33%. Com o coronavírus, a situação foi dividida e muitos fundaram um terceiro grupo de oposição. Quer dizer, hoje nós temos a presidência da República, nós temos a oposição que sempre foi oposição, e agora temos uma nova oposição, que é o DEM, o PMDB e outras instituições focadas nas eleições de 2020 e 2022. Quer dizer, os políticos brasileiros estão encarando e levando o coronavírus com mais força no viés político. Como são políticos experientes, estão fazendo tudo e de tudo para que a situação deslize no lado jurídico, no lado econômico, no lado político e no lado da saúde, criando fatos que justifiquem o impedimento do governo, principalmente na lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo está fazendo tudo de tudo para não cair nessa arapuca. Mas os políticos experientes do Brasil não param de fustigar, de apelar, de empurrar, de exigir e de espremer o governo para que ele caia em algum deslize e crie fatos importantes que justifiquem o afastamento do governo atual. O país não pode ficar alheio ao mundo. Então cabe ao Brasil se enquadrar nas leis mundiais com relação ao coronavírus. Ao médico, principalmente os pneumologistas, infectologistas, incentivistas e clínicos, lutar ferrenhamente contra esse vírus. A sociedade brasileira como um todo tem que entender que o momento é difícil, o momento é constrangedor, mas tem que ser enfrentado com sabedoria. Desenha-se o surgimento do novo império. Sabem os senhores
que os impérios duram de 100 a 150 anos. De 1700 para cá, nós tivemos o Império Chinês, que caiu para a Inglaterra em 1800, 1810. O da Inglaterra, que caiu para os Estados Unidos em 1922. E os Estados Unidos já vai completar um século, que é o império que está atuando, e agora surge uma penumbra do novo Império Asiático. Quando a gente fala asiático, bota entre aspas a China, que já está com esboço para em 2049 assumir a dianteira. Isso é importante para a sociedade mundial, porque nascendo um novo império, mudarão as línguas, os cálculos, os regimes de governo e o comportamento de toda a sociedade. Isso que eu teria que lhe falar para os senhores. Música de fundo, Ludwig Beethoven, nascido em Bonn, na Alemanha, em 1770 e falecido em Viena, na Áustria, em 1827, com 57 anos de idade. Quer dizer, o coronavírus virou um fato político. E os políticos brasileiros estão fazendo de tudo para chegar ao pódio. Com olho em 2020, 2022. A luta é grande, mas o maior inimigo é invisível. É o coronavírus que criou uma guerra. Obrigado e vamos lutar. Vamos seguir o que manda a lei mundial com relação ao coronavírus e torcer para que os nossos cientistas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da China e do nosso Brasil encontrem uma solução plausível para eliminar ou diminuir os efeitos do coronavírus. Um abraço.